E aí, minha gente, certo com vocês? Quinta-feira, todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. E hoje quase que nem saio. Passei esses últimos 2 dias aí barreado, derrubadão. Mas dormi melhor essa noite, acordei melhor agora pela manhã. Para eu não perder a linha de raciocínio do que eu venho partilhando aqui com vocês, resolvi dar seguimento ao bate-papo, a essa nossa jornada histórico-sociológica para compreender alguns dos mecanismos relacionados ao que vem acontecendo com as tradições afro-brasileiras na contemporaneidade, o quanto disso é responsabilidade de quem veio antes, o quanto disso é um reflexo direto das questões ligadas ao racismo, apropriação cultural, enfim. A gente vai seguir batendo esse papo. E aí eu falava para vocês nos últimos programas da importância da migração de algumas figuras pelo país, promovendo iniciação em outras pessoas. Agora, algo precisa ser chamado a atenção nesse sentido. Eu não tenho conhecimento que esses processos migratórios necessariamente geravam novas casas de candomblé, né? A impressão que eu tenho, ou pelo menos do que está documentado, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, é que independente de qualquer coisa, como a galera ainda estava ali decantando aquilo que estava acontecendo, não necessariamente em cada um desses estados, por onde figuras como o Bamboche, o próprio Martiniano e outras figuras históricas aí ligadas à fundação do Candomblé se movimentaram pelo Brasil, necessariamente geraram novas casas de santo. Lembremos, primeira metade do século XX, o candomblé ele é colocado ali em extremos. Ele se torna objeto da curiosidade da branquitude, principalmente da branquitude intelectual, e ao mesmo tempo ele ainda é alvo da fúria do Estado, ainda é perseguido. Então, se a gente partir desse ponto, é muito provável imaginar, né, e até talvez até afirmar, que a galera não estava muito disposta a abrir uma casa de santo. Aí quando eu falo abrir casa de santo, é nos moldes do que a gente entende que a casa de santo é. Para o que outras pessoas fossem iniciadas, para tocar candomblé, enfim. Eu sei que a gente tem um hiato. E aí o exemplo que eu quero dar para vocês, no catálogo, né, a publicização da pesquisa de um dos professores aqui da UFBA, que mapeou os terreiros de candomblé da cidade de Salvador, é evidente que você tem um número muito pequeno de casas, pelo menos catalogadas, até o final da década de 70. A partir dos anos 80, você tem um boom. E a leitura que eu faço é, a partir dos anos 70, mais especificamente, porque até 60 você ainda está nesse jogo, né? As revistas semanais estão ali a título de curiosidade e exotização. Você tem uma entrevista, que eu não considero nenhuma entrevista, para mim aquilo é literalmente uma sessão de tortura psicológica, um interrogatório propriamente dito, que a falecida Dona Olga é admoestada por um cara num programa do Vox Populi. Ele é extremamente agressivo com ela, deixa constrangida diversas vezes, ela não sabe articular de forma que o debate fique qualitário, né? Em muitos momentos o constrangimento é perene, e é importante a gente ver esse tipo de documento para que a gente pare de romantizar essas relações. Pare de achar que a branquitude estava o tempo inteiro preocupada em cuidar ou preservar as nossas tradições. Procurem aí, entrevista de Dona Olga de Alaquito para o Vox Populi no YouTube, depois voltem aqui para comentar. Então, a partir dos anos 80, você explode. Se a gente falar ali que na década de 60, 70, você tem uma glamorização das questões ligadas para o candomblé. Em que sentido? Do ponto de vista culturalista, principalmente na chegada no Rio de Janeiro, que já tinha ali suas expressões populares, já tinha ali a macumba anterior à Umbanda. A Umbanda passa a se popularizar, os cultos populares, os cultos sincréticos, mas você vai começar a ter um boom, principalmente por conta da classe artística, né? Jobim vai falar de orixá, Vinícius de Moraes, a Bossa Nova, e aí depois os Novos Baianos, enfim, todo o movimento culturalista vai se encantar com as questões afrocentradas. Então você vai dar você vai dar um quê de glamorização no sentido de, muito em tese, sair desse ostracismo, desse perigo, que até então é um lugar muito violento, para dizer que a coisa é mais bonitinha. Eu entendo que a partir desse momento que você tem o boom, a proliferação das casas de candomblé em todo o país. Porque algo que até então era reprimido e violentamente perseguido
passa a ser, em tese, glamorizado. Eu já disse para vocês aqui em outros programas que eu não tenho a menor paciência quando o pessoal vê com essa palhaçada. A última vez que eu vi essa pataquada foi uma garota que estudou comigo, que de repente uma Ariocô, uma Betó, e de uma hora para outra ela disse que ela era Yalorixá, porque o orixá dela queria e era o caminho dela, e essa conversa para boi dormir de sempre, né? E, literalmente sempre vem de quem não tem preparo, sempre vem de quem não tem conhecimento, sempre vem de quem não tem responsabilidade. E principalmente quem não tem tino para coisa. Porque quem entende como funciona essa tradição, o quão isso é penoso, o quanto isso é cansativo, o quanto isso é desgastante, não ia querer entrar nessa, pelo menos os honestos. Né? Porque também aí tem as outras categorias, que é a galera que quer se aproveitar do jogo para ganhar um din-din ou algum tipo de notoriedade a partir de sua mediocridade. Então ali, a partir dos anos 80, você tem uma glamorização do candomblé, uma abertura maior, bem como na Umbanda, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. As coisas elas vão tomando um novo rumo, vai se tornando cada vez mais midiático, então a gente vai ter a adaptação de livros de Jorge Amado, a menininha do Gantuá chegou a fazer propaganda para Singer, imagina aí, se em 2024 a gente pode sequer cogitar algo nesse sentido. Então, esse movimento de glamorização, ele tem muito a ver, e em diversos aspectos eu entendo como um marcador para o momento que a gente está vivendo hoje. É isso, sobre isso. Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. A partir da semana que vem, a gente começa a entrar para falar de algo que tem me preocupado muito, que são os crossdresser ou as drag queen afro. É isso. Semana que vem a gente se encontra aqui, não perca.